Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Barba R com uma indicação de livro, na verdade um review de livro, que eu já terminei de ler tem umas 2 semanas, mas eu não tive tempo para parar para falar sobre ele. Mas finalmente está aqui, tá? O Planeta dos Macacos, o original, pá, de Pierre alguma coisa, Boulle. Eu não sei a pronúncia, vocês sabem que minha pronúncia de inglês é mais ou menos, mas a de francês realmente não existe. Então não fiquem chateados com a pronúncia francesa, tá bom? Mas é o livro do Pierre, tá? Planeta dos Macacos, você já deve ter ouvido falar pelo menos do filme, né? Planeta dos Macacos. Que existe essa trilogia nova que está saindo agora, contando como os macacos dominaram o mundo e tudo mais. Você pode ter visto só essa, mas você pode também ter visto o filme original, o antigo, de 1968 com Charlton Heston, que é uma obra-prima, cara, do cinema, da ficção científica. Que filme espetacular. Passou muito tempo, eu sempre adorei o filme, eu tenho ele aqui em casa, e eu confesso na minha regra de ignorância aqui que eu não fazia ideia de que ele era baseado num livro. Até que eu descobri que tinha um livro, comprei, ele ficou um tempão aqui esquecido, e finalmente eu resolvi parar para dar uma lida nessa edição aqui, que é uma edição especial, publicada pela editora Alias, tá? Você encontra aí nas livrarias, ela tem um formato bem legalzinho, com as bordas arredondadas, essa aqui tá amassada porque ela caiu, tá? Acontece, tá? Aqui papelzinho legal, a capa tem uma texturazinha, uma capa bem bonitinha, ele ainda tem 2 extras, tem uma entrevista com o próprio autor do livro, esse Pierre, que é um autor muito importante, eu vou falar dele, tem uma entrevista com ele feita alguns anos depois do lançamento do filme, perguntando o que ele achou do filme e tudo mais, que tem uma pequena polêmica de mudança de final e etc. E também tem uma reportagem de uma TV inglesa aqui como extra do livro. Mas o que importa é a história em si, tá? Primeiramente, cara, o Pierre, ele é um grande autor francês, cara, tá? A gente pode achar que conhece os autores e tudo mais, mas a gente conhece muitos autores britânicos, americanos, e cara, existe uma galera muito boa de ficção científica, de outras áreas também. Obviamente que existe, espalhado por aí, tá? O Pierre, cara, ele escreveu um livro sensacional. Eu tô dizendo que é sensacional pelo nível da fama, tá? Que infelizmente eu ainda não li. Que é A Ponte do Rio Kwai. Que depois virou A Ponte do Rio que cai no Faustão, né? Que piada tosca. Então, A Ponte do Rio Kwai é um grande livro escrito pelo Pierre, que depois foi se tornar um grande filme de Hollywood, que inclusive o roteiro da Ponte do Rio Kwai é do próprio Pierre. Existe uma diferença no final do filme e do livro, tá? Que, por questões cinematográficas, por adaptações cinematográficas aconteceu, que elas sempre acontecem, não tem jeito. Mas o filme em si é um filme sensacional, ganhou Oscar e tudo mais. Esse livro é extremamente famoso e importante, e o Pierre se achava muito feliz por ter escrito esse livro, participar disso tudo, e ele acha que aquela é uma das grandes obras realmente dele. Mas isso aqui, cara, é também um material sensacional. Se você viu o filme, você sabe do que eu tô falando. Planeta dos Macacos tem uma ideia, uma premissa muito boa, e eu acho que isso aqui é uma leitura complementar muito interessante para quem curte o filme, tá? Se você nunca viu o filme, não quer dizer que você não possa ler, lógico que pode, até porque esse aqui é um material pré o filme, tá? Esse aqui saiu anos antes, se eu não me engano 6 anos antes. Esse livro é de 62 e o filme é de 68. Então você pode e deve ler esse material aqui, você não precisa ver o filme, mas o filme também é bem interessante. Aqui no livro, cara, eu fiquei bem surpreso, porque geralmente a gente tem ou obras que são adaptadas assim, completamente à risca, e pode acabar sendo uma bosta também, porque ela só funciona no livro e não funciona no cinema. Eu acho que é um pouco o caso do Código da Vinci. Eu gosto muito do livro do Código da Vinci, mas acho que a transposição para o cinema, embora bem fiel, ela não é tão legal quanto a leitura do livro. E existem adaptações que acabam por fazer alterações necessárias. E podem, inclusive, superar o livro. Não vou dizer que é o que acontece exatamente nessa história aqui, que ele chegue a superar o livro, o filme que chegue a superar o livro. Mas, cara, que adaptação sensacional que foi feita em cima desse material. Aqui a gente é apresentado, cara, basicamente a mesma história do filme.
ela começa bem parecida com uma missão aos confins do universo, atrás de um planeta inteligente, tá? É uma missão que vai demorar alguns anos para chegar lá e tudo mais. E eles chegam nesse planeta, acabam tendo contato com humanos totalmente sem civilização, totalmente selvagens, digamos assim, e acabam sendo capturados por macacos, passando pela... Toda essa parte do livro, até a metade mais ou menos, e seria exatamente mais ou menos até um terço do filme, é exatamente igual. Embora ela tenha velocidades e detalhes diferentes nas duas, tá? Não estou dizendo que o caminho é exatamente o mesmo, tá? Mas é a mesma linha. Eles chegam no planeta, eles ficam lá meio, o que está acontecendo? Aí eles encontram os humanos. Isso tudo acontece nos dois, tá? Tem algumas diferenças no caminho dos dois, mas isso acontece da mesma forma. A do livro, cara, é uma forma que funciona muito pro livro. Traz ali um idioma diferente pros macacos, diferente do inglês básico que está no cinema. Lógico que o cinema tinha que trabalhar com inglês, ainda mais em 1968. Hoje em dia você ia trabalhar com inglês, você não vai fazer o filme com os macacos falando um dialeto próprio. Então tem essas diferenças. Tem um envolvimento ainda maior do personagem principal com a humana selvagem e tudo mais. Isso vai sendo trabalhado de uma forma um pouco diferente, tá? Tem alguns pontos diferentes sendo trabalhados. Mas eles chegam até um determinado ponto basicamente iguais. Daquele ponto em diante, cara, aí sim os dois tomam caminhos bem diferentes. Embora o filme tenha tomado um caminho que eu acho que é sensacional pro filme, que é a ideia da religião, do César, do grande macaco primordial e tudo mais, que gerou depois esses filmes de continuação que estão saindo hoje em dia, tá? Na verdade, prequels. A gente tem a linha do livro seguindo uma linha muito interessante, cara, de pesquisa científica mesmo, e que traz pra gente um novo panorama para a situação desse humano que tá ali sendo aprisionado e estudado pelos macacos, que veem os humanos meramente como seres cobaias mesmo para experiências científicas, como a gente faz com os animais aqui. Então, a gente tem esse paralelo, cara, que é muito legal, muito legal. Ele realmente consegue criar uma ideia de você parar para pensar sobre o que a gente faz com os animais nas nossas experiências, na nossa ciência. E se fosse o contrário, se os animais estivessem fazendo tudo isso com a gente. Fica muito mais claro no livro do que no filme, tá? E no livro é muito bem desenvolvido isso. A partir de um momento que você descobre que um desses animais é diferente. Um desses animais, ele tem realmente um intelecto, ele tem realmente uma capacidade além do que meramente selvagem, do que fazer uns grunhidos e tudo mais. Isso é muito legal, cara. Muito legal e muito bem trabalhado no livro. É um livro muito bom, um livro curtinho, com uma leitura fácil, bem divertido. Divertido no sentido não de ser engraçado, nada disso. Eu sempre acho essa palavra complexa, né? A gente diz que é divertido, o pessoal acha, você vai ficar rindo, né? Não. Divertido que é legal mesmo de você ler isso. Essa comparação científica com a Terra e tudo mais. Existem inclusive exemplos, tá? E inclusive experiências de Pavlov e etc. De comportamento, de reforço positivo e negativo, que é muito legal, cara. Muito legal. E realmente a gente tem um final bem diferente do livro. Então a partir da metade você já vai começar a ter uma experiência totalmente nova do cinema. Então você já segue por outro caminho, o que já vale a leitura do livro. E o final é bem diferente, tá? O grande final do filme, eu não vou contar, cara. Talvez tu não tenha visto o filme. Eu acho que todo mundo já viu, mas eu não vou contar. Eu não gosto de contar spoiler aqui no programa. Mas o final do livro segue um caminho completamente diferente e, digamos, até inusitado, tá? E, cara, como eu disse, tá valendo muito a pena esse material. Como eu disse, publicação da editora Aleph, tá nas livrarias, você consegue aí pela internet com um bom desconto. Um livrinho muito legal, uma ótima e sensacional ficção científica com uma boa estrutura para te fazer pensar sobre
muitas coisas da nossa sociedade, tá? E, como eu disse, altamente recomendado aqui que você leia o livro e veja o filme. Se você já viu o filme, ótimo, leia o livro, que é uma leitura complementar sensacional. Se você não viu, leia o livro, assista o filme, faça tudo isso. E se você já leu, já viu o filme e tudo mais, deixe seu comentário aí embaixo também. Vamos bater um papo sobre esse material que eu gosto muito agora dos dois, tanto do livro quanto do filme, que são dois materiais realmente de altíssimo nível e altamente recomendados. Se você é novo aqui no canal, bem-vindo, cara, ao nosso programa aqui de review de livros. Não é o que mais acontece aqui no canal, o que tem mais aqui sobre o tema quadrinhos e depois sobre cinema. Mas de vez em quando tá saindo review de livros também, acompanhe que já tá saindo outro em breve. Dá uma curtida no vídeo se você gostou, deixe seu comentário, crítica, sugestão. E passe a acompanhar o canal se você curte filme, livros, cinema. Acompanhe o canal que sempre tem material legal por aqui. E pra galera de sempre, obrigado mais uma vez aí pela presença, pela audiência. E até o próximo programa aqui. Valeu!